Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Você do Solos Ágape, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom ter você por aqui conosco. Nós estamos no capítulo 7 de Romanos. Queremos encerrar o nosso estudo estudando cada versículo do capítulo 7 de Romanos. Hoje nós estamos no verso de número 14, então já fomos até o verso 13 e agora nós vamos comentar a partir do verso 14. Romanos 7, a partir do verso 14. Segundo o novo comentário da Bíblia, a lei entra em conflito com o pecado. O espiritual versus o carnal, o espírito versus a carne, o eu organizado versus o eu desorganizado, ou seja, o pecado. O eu real, Paulo, centraliza-se no eu ideal, Cristo. E aí, nós passamos para a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém intitula o verso 14 ao 25 como a luta interior. A luta interior. A luta interior, diz o comentário da Bíblia de Jerusalém, trata-se aqui do homem sob o domínio do pecado antes da justificação, enquanto que no capítulo 8 se trata do cristão justificado na posse do Espírito. Mas este também, aqui na terra, experimenta uma divisão interior. Então nós temos essa questão da luta da carne contra o Espírito na vida do crente, mas é uma luta muito menor do que a luta do não crente, daquele que não serve a Deus. Então, o comentarista da Bíblia de Jerusalém, eu concordo com ele, em que esse texto fala do homem sob o domínio do pecado antes da justificação. Não fala do servo de Deus, já justificado. E aí o capítulo 8 fala do justificado, de como que é a vida daquele que o Espírito Santo tem domínio sobre ele. Verso 14, qualquer irmão ou irmã pode ler em voz alta para nós. Quem está em casa pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou no seu tablet, ou celular. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, como que nós vamos entender esse texto? Nós devemos compará-lo com os primeiros versos que nós já estudamos, da mulher que representa dois momentos da história. Ela representa duas situações, uma casada e a outra separada do marido. Então, enquanto ela está casada com o marido, que é representado pela lei, ela está totalmente no domínio do marido, no domínio da lei. Ela não tem como se livrar, a não ser pela morte. E aí a morte dela, que a gente esperava que fosse a morte do marido. Claro, se o marido morre, ela está livre para se casar com outro, ter um outro marido. Esse outro marido é a graça, seria Cristo. Agora, se ela morre também, ela se livra da lei do marido. De qualquer forma, ela se livra. E a morte dela traz a ressurreição junto. Ela morre e ressuscita ao mesmo tempo. Quem que ela representa na ressurreição? Os crentes. Mas casada com o marido, quem que ela representa? Os incrédulos. Então ela representa dois grupos de pessoas. Assim também, nós podemos aplicar na vida de Paulo que ele está representando duas pessoas. Uma sem Cristo, a outra com Cristo. Uma não justificada, não regenerada, a outra justificada, regenerada. Então, assim como a mulher representa dois grupos de pessoas, Paulo também pode representar dois grupos de pessoas. Não haveria incoerência nisso, já que ele começa a ilustração no início do capítulo 7, e entendendo como duas ilustrações, o 14 a 25 também retrataria dois tipos de pessoas. A lei é espiritual, verso 14, ela procede de Deus. E ela procede de Deus para quê? Para expor o pecado ao máximo e conduzir o homem a Deus, ou seja, a graça salvadora, a graça redentora. Então ela faz um papel importante, que é jogar luz sobre o pecado,
para que o pecador reconheça que ele está em um conflito entre obedecer a Deus e desobedecer, para que ele escolha obedecer. Claro que se ele não escolher, ele continua na desobediência. Mas de qualquer forma a lei não o deixa às escuras, não o deixa às cegas, não o deixa nas trevas. Vamos dizer então que a lei traz a luz para a vida da pessoa. A expressão aí, muito forte, eu sou carnal. Abre aspas, Champlin, essas palavras expressam a natureza humana ainda não regenerada. Portanto, é o extremo oposto de qualquer espiritualidade. E ele complementa, o crente, entretanto, traz consigo ainda a sua antiga natureza, pelo que é possuidor de uma dupla natureza. Então ele fala da velha natureza, da nova natureza, do homem espiritual e do homem carnal. Então tentando unir as duas coisas. Mas nós podemos entender que na fala eu sou carnal, ela se aplicaria ao homem, à mulher, sem Deus. Sem Deus. Que Paulo estaria representando. Ele representa os dois grupos, sem Deus e com Deus. Essa natureza antiga é que eu chamo de velho patrão, o velho chefe. Ele existe, você convive com ele, afinal de contas vocês trabalham na mesma empresa, mas você não deve mais nada a ele. Você tem um novo patrão, um novo chefe, um novo comando. Então você não tem obrigação nenhuma de obedecer ao antigo patrão, ao antigo chefe, seja do setor, seja da empresa como um todo. No entanto, haverá momentos em que você cederá aos comandos desse velho patrão, que seria o pecado, ilustrado aqui por um chefe novo, um chefe antigo, em contraste com a graça, que é o novo chefe, o novo patrão. E quando você cede aos comandos do velho patrão, você acaba, em algum momento, desobedecendo o novo. Porque às vezes o novo tem uma nova metodologia, tem um jeito de trabalhar diferente do antigo. Se ele foi substituído, o antigo, possivelmente, porque a empresa estava dando algum prejuízo, ele vem trazer uma nova metodologia, um novo modo de ser empresa. Então, se você obedece ao novo, que é a graça, esse patrão, você vai bem. Mas se você obedece ao velho, você retroage. Você começa a fazer coisas lá do passado, que na verdade não deveria fazer. Newell, citado por Champlin, entende que Paulo esteja falando do crente em Cristo. Quer dizer, contrário ao que eu estou trazendo para os irmãos, não só o Newell, mas eu imagino 99,999% dos crentes no mundo tem essa interpretação de que Paulo esteja falando do crente em Cristo, na sua luta contra a carne, e não da pessoa não regenerada, o não crente. Segundo ele, e aí ele tem um argumento interessante, Paulo teria usado o termo natural para se referir ao não crente. Ele não usaria o termo carnal para o não crente. Usaria o termo natural. O natural versus o carnal. Então o carnal, segundo Newell, ele seria uma palavra atribuída ao crente. E aí ele dá dois textos e eu vou pedir a ajuda de vocês para ler esses textos. Primeiro aos Coríntios 2,14 e primeiro aos Coríntios 3,1. Que diz primeiro aos Coríntios 3,14, quem puder ler para nós encontrar primeiro, pode ler em voz alta, depois o 3,1. 2,14 de 1 aos Coríntios, o que é que diz? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso, então aí diz que o homem carnal não pode discernir as coisas de Deus, porque elas são discernidas pelo Espírito e não compreende as coisas de Deus. Então, Paulo usou o termo natural, o homem natural. E em 1 Coríntios 3,1... Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Chamando a atenção dos coríntios, Paulo diz, eu não pude tratar vocês como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo, como bebezinhos, como pessoas que ainda não têm maturidade. Então, nesse sentido, o Newell está dizendo
que se Paulo quisesse dizer em Romanos 7 sobre o não regenerado, o não convertido, ele teria usado o termo natural e não carnal. Se queremos defender que este texto se trata do homem não regenerado, que é a proposta que eu estou trazendo, que é uma proposta nova, que contraria a maioria esmagadora dos comentaristas, dos estudiosos desse texto. É claro que tem também estudiosos que pensam na linha que eu estou trazendo, mas é uma minoria, e eu já venho pensando sobre isso desde 1986, então já faz bastante tempo que eu tenho refletido sobre esse texto. Se queremos entender que se trata do homem não regenerado, mudar nosso conceito, a nossa concepção de Romanos 7, precisamos focar na afirmativa de Paulo de que ninguém pode servir a dois senhores. Então, ou você serve um, ou serve ao outro. Não tem como um escravo ser escravo de dois donos. Ou você, escravo, é dono do fulano, ou você é dono do ciclano. Dono não, você é servo do ciclano. É o ciclano é o seu dono ou é o fulano? Não tem como o fulano e o ciclano serem seus donos. Escravo, ele possui um único dono, um único senhor. Então, ou o nosso senhor é o pecado, ou o nosso senhor é a graça. O nosso senhor é o mundo ou é Deus. Não dá para ser o mundo e Deus. Não dá para dividir o senhorio. Não dá para servir a dois senhores. O máximo que pode acontecer é o que eu tenho falado do patrão antigo que sugere e às vezes acabamos fazendo a vontade dele, mas percebemos que a vontade dele não é boa, perfeita e agradável, e aí saímos fora, pedimos perdão para o novo patrão e nos abraçamos com ele, o patrão chamado Graça, chamado Cristo. Vamos ler Romanos 6, 14 a 23, que vai mostrar um pouco de que o pecado não pode dominar o homem regenerado. Então, se o pecado está dominando o não regenerado. O que diz Romanos 6, 14 a 23? Cada um pode ler um verso, por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da lei. Então, estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Se eu estou debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre mim. Se eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. Eu mudei de dono. Mudei de senhor. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de forma alguma. Nós estamos debaixo da lei, nós não precisamos pecar. É isso que ele está dizendo. De modo nenhum precisamos pecar. Não precisamos obedecer ao antigo dono, o antigo senhor. 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele apresenta dois senhores aqui. O pecado, se obedecemos o pecado é para a morte, e um outro senhor que é a obediência. Se somos do senhor obediência, aí é a justiça que está prevalecendo e não a morte. Ele diz que a quem nós servimos será o nosso senhor. É uma lógica. A quem nós escolhemos servir, esse será o nosso senhor. 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Quando que eles eram servos do pecado? Que o pecado era o senhor deles? Outrora, antes do encontro com Cristo. 18. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha, era escravo do pecado, aí a justiça comprou vocês foram libertos e ao mesmo tempo feitos servos. É escravo, continua escravo, mas agora é escravo de um outro dono, de um outro senhor, que ele chamou aqui de justiça, é um outro dono. 19. Fala como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então você tem que se apresentar para servir o seu novo senhor. Por que você ainda está servindo ao velho senhor se você não precisa servi-lo? Se você foi liberto dele. 20. Porque quando erreis servo do pecado, estáveis livres da justiça. Então, quando vocês eram servos do pecado,
Vocês estavam livres da justiça, mas agora vocês são servos da justiça. Vocês não são mais servos do pecado. Vocês eram servos do pecado. Vocês eram escravos do pecado. Então não faz sentido ele dizer, eu sou carnal vendido sob o pecado. O Senhor de Paulo não é o pecado. Então Paulo está aqui representando aqueles cujo Senhor é o pecado. 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora nos envergonhais, porque o fim delas é a morte. 22. Mas agora temos sido libertados do pecado e tendo nos tornado servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Vocês foram libertos do pecado e do antigo Senhor e feitos agora escravos de Deus. Agora quem manda em vocês não é o pecado mais, é Deus. E o 23, muito conhecido. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus, o dom de Deus é a vida eterna. Então está contrastando dois senhores, e que não dá para você servir aos dois ao mesmo tempo. Ou você serve um, ou serve ao outro. Vamos para o verso 15, Romanos 7, 15. Eu não consigo fazer o que eu quero. Eu só faço o que eu não quero, o que eu aborreço, o que eu detesto. É o que eu consigo fazer. Então você perceba que Paulo está representando um grupo de pessoas que não consegue fazer o que eles querem fazer. Quer fazer, mas não consegue. E eu estou chamando esse grupo de pessoas de não regenerados, de não justificados, que estão debaixo da lei e não debaixo da graça. Seria esse grupo. Segundo o comentário Moody, Paulo não sabe o que está acontecendo com ele. Segundo esse texto, não fica parecendo? Não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu digo ao contrário. Ele sabe muito bem a luta de quem serve ao pecado e tenta servir a Deus por conta própria. Resultado, derrota para o pecado. É uma pessoa que não é guiada pelo Espírito, que não encontrou a graça, que não encontrou a salvação, ela vai tentar de todos os modos e não vai conseguir. Ela vai viver uma vida mais de derrota em derrota do que de vitória em vitória. Esse é o verso 15. Verso 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu faço o que eu não quero, estou consentindo com a lei, que é bom. E aí o comentarista diz, não é o verdadeiro ego de Paulo que pratica o mal, mas o pecado que habita nele. Isso está lá no verso 17. Ou seja, o pecado torna falso o ego de Paulo. Mas porque o comentarista está aceitando que é o Paulo convertido, o Paulo salvo. Ele está dentro dessa margem gigantesca. Se fosse uma eleição, por exemplo, eu perderia, seria mais ou menos assim. Estava arriscado nem eu votar em mim, entendeu? Ir lá, ser um candidato e ter 0 voto. Praticamente, isso significaria que nem eu mesmo votei em mim. Porque já é consagrado ou consagrada a interpretação de que Romanos 7, a partir de 14 a 25, se refere ao Paulo convertido, ao Paulo servo de Deus. A expressão ainda no versículo 14, Romanos 7, 14, a expressão fui vendido como escravo ao pecado. Do meu ponto de vista, quando eu leio esse versículo, eu tenho a sensação que ele está se referindo a Gênesis, a queda de Adão, que o pecado entra no mundo. Sim. Mas esse tema é um tema obscuro, de que quando eu ouço alguém dizer algo sobre esse tema, sempre fazem uso de livros apócrifos para falar. E aí é que começa algumas heresias, eu vou dizer assim. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa expressão. Fui vendido como escravo ao pecado. Quem me vendeu ao pecado? Na verdade, quando ele diz eu sou carnal, a minha versão diz sou carnal vendido sob o pecado. O fato de ser carnal, de ter se debandado para a carne, e aí a gente pode fazer essa ligação que você disse, o retorno lá ao Gênesis, foi praticamente uma escravidão voluntária. Você escolheu, arriscou, foi um risco que o ser humano correu e acabou como escravo do pecado.
Foi um risco. Às vezes a gente corre certos riscos, acredita que não vai acontecer o pior, e às vezes acontece o pior. É o caso de Adão e Eva. Eles pensaram que não aconteceria o pior. O que aconteceria? Seriam como Deus, discerniriam o que é bom, o que é mal, teriam a onisciência, que basicamente é isso que a serpente, representada ali por Satanás, está oferecendo, a onisciência. Porque em hebraico o termo bom, o bem e o mal, pode ser traduzido também o bom e o ruim. Uma coisa é você conhecer o bem e o mal. Outra coisa é conhecer o que é bom e o que é ruim. Quem conhece o que é bom e o que é ruim? Um ser onisciente, Deus. Mas quem conhece o bem e o mal? Qualquer ser que Deus criou, o ser humano, os anjos, eles têm essa capacidade de conhecer o bem e o mal, sem precisar praticar. Por exemplo, um obstetra, o que acontece? Ele não precisa, um homem, um médico, dar à luz para saber como que funciona trazer uma criança à luz. E às vezes ele sabe mais do que a própria mulher que está gestando a criança. Devido ao seu conhecimento, à sua experiência, ele nunca vai dar à luz. Mas ele sabe, como ninguém, trazer uma criança à luz. Então ele não precisa experimentar. Aí teríamos que ver no grego, na sua tradução diz, fui vendido, como se alguém me vendesse. Se alguém o vendesse. Mas na verdade foi uma venda voluntária, vamos dizer assim, correndo risco, entendendo que não ia acontecer nada, e aconteceu o pior. Seria, eu me vendi ao pecado. Eu me vendi ao pecado, seria mais ideal. Se fosse fazer uma tradução, uma compreensão teológica do todo, seria isso. Mas a gente pode verificar lá no grego como que está o verbo. Né? Como que está o verbo. Então, vendidos ao pecado. Sim, pastor. Seria então, pastor, essa limitação humana, então, algo que sempre faz, o que não deve, repetida vez, vai fazendo? Porque ele fala que ele foi vendido como escravo, né? Então o que acontece? Ele quer evitar, mas ele continua fazendo por causa da natureza humana que ele está. Isso, uma natureza não transformada. Então, se é uma natureza não transformada, ele faz o que ele não quer, ele é escravo do pecado, ele se vendeu ao pecado, mesmo que tenha achado que não seria escravizado, e acabou sendo, lá a gente pensando lá em Adão e Eva, o jardim, não pode ser Paulo. O Paulo convertido, o Paulo do Senhor Jesus. Aí teria que ser o Paulo antes desse encontro com Cristo. Antes dessa luz, dessa iluminação, antes do domínio do Espírito. É claro que você tem argumentos para o outro lado, como eu li aqui, sobre a questão do natural e o carnal, que de repente o natural se aplica ao não convertido e carnal se aplica a convertidos. Mas quem garante que aqueles a quem Paulo falava em Corinto eram todos convertidos? Então isso também é algo para se pensar. Gostei de quando o senhor disse que os anjos sabem, então, diferenciar o bem do mal. Sim, sem praticar, sem precisar de experimentar. E optam voluntariamente pelo bem, porque compreendem desta forma que é bem melhor. Isso. Porque a nossa visão que a gente tem, que nos foi ensinado, é que Adão, antes da queda, era um inocente, quase que uma criança. Porque ele nem percebia que estava nu. E quando ele come do fruto, ele percebe que está nu. Aí então dá a entender que ele passa a diferenciar o bem e o mal. Mas então o senhor acha que ele... Já tinha esse discernimento. Já tinha. O que ele não tinha e nunca teria, e aí é o engano da serpente, na minha concepção, na minha interpretação, é a onisciência. Que é o conhecimento do que é bom e do que é ruim. Vou dar um exemplo. Eu estou indo 11 horas da noite, hoje em dia nem precisa ser tão tarde, infelizmente. Eu estou caminhando pela rua 11 horas da noite. Está vindo uma pessoa na minha direção, significa que eu estou indo em direção a ela. Ela pensa de mim o pior e eu penso dela o pior. De que pode ser um assaltante, essa pessoa pode me fazer mal, o que eu faço aqui para tentar me esquivar, para onde eu posso correr, e ela está pensando o mesmo de mim. Se eu tivesse a capacidade do conhecimento do que é bom, eu já olhava para aquela pessoa e sabia que é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que não faz o mal, que ela não ia... E o mesmo caso ela, se ela tivesse essa capacidade, ela saberia que eu estaria, na verdade, com medo dela, por não conhecê-la, por causa da circunstância, por ser noite, viver numa cidade, uma capital, uma cidade grande, que tem os seus perigos e tal. Quem conhece o que é bom e o que é ruim, não teria o mínimo de preocupação com nada, porque ele sabe de tudo. Ele não é pego de surpresa. Agora, conhecer o bem e o mal, aí sim, aquela pessoa
pode ser boa, pode ser má. E aí a pessoa está pensando no mesmo de mim. Ela tem um discernimento. Pode haver o perigo ou não. Mas se ela tem a onisciência, ela saberia com certeza se haveria perigo ou não, de fato. Eu creio que isso pode ajudar, é uma ilustração simples, mas que pode, de repente, ajudar. Ainda no verso 16, eu pergunto o seguinte, ou eu afirmo o seguinte: se pudermos demonstrar pela palavra de Deus, aí é um exercício para você fazer, e para eu fazer também, que o pecado não habita o ego ou o ser do homem e da mulher, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, descobriremos que Paulo apresenta o eu não convertido, o eu legalista, o eu centrado na lei e não na graça. Se nós tivermos textos suficientes na Bíblia que mostram que o pecado não pode habitar um coração redimido, uma pessoa transformada, que não é receptáculo, habitação, moradia do pecado, nos ajudaria um pouco mais a aceitar que Paulo está falando de duas realidades: não convertido e o convertido. Debaixo da lei, debaixo da graça. Sem Cristo, com Cristo. Vamos para o verso de número 17. Verso 17. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Faço algumas perguntas aqui. Seria uma doutrina estranha a de que o não regenerado tenha consciência do seu próprio pecado, apesar de não conseguir dominá-lo? Será que uma pessoa que não encontrou a luz completa de Cristo, ela teria algum discernimento? Segunda pergunta: seria o não regenerado totalmente depravado, conforme quer algumas doutrinas, e totalmente obscurecido pelas trevas do pecado? Terceiro: haveria algum bem na alma dos não crentes? Se sim, poderíamos aceitar que Paulo ilustra em seu próprio eu duas realidades humanas: a realidade do homem sem Cristo e a realidade do homem com Cristo. Duas realidades, debaixo da lei e versus debaixo da graça. Mais uma pergunta: se o crente regenerado, salvo, guiado pelo Espírito, pode ainda cometer pecados, o incrédulo, o não regenerado, o não salvo, guiado pela carne e não pelo Espírito, não poderia ter momentos de lucidez e de consciência do próprio pecado? Outra pergunta: ou todo não regenerado, sem exceção, viveria como se o pecado nunca tivesse existido, ou como se ele nunca jamais tivesse pecado? Mais duas perguntas. Não é função da lei expor ao máximo o pecado como um aio para conduzir os homens rumo à graça? Não é isso que trabalhamos aqui várias vezes? Nessa exposição da lei, a exposição do pecado, o não regenerado não se perceberia pecador? Uma coisa é se perceber pecador, outra coisa é admitir que é e pedir perdão. Mas será que o pecador, em nenhum momento da sua vida, se percebe pecador e continua no pecado? Ou todos aqueles que se percebem pecadores, eles vão até Cristo? Muito bem. Verso 18. As perguntas vocês estão entendendo? Porque eu estou buscando apresentar um conceito que eu diria novo. Não é tão novo, mas seria uma novidade de que Romanos 7, como um todo, e as cartas de Paulo, as 13 cartas, corroboram para que eu possa pensar que Romanos 7 são duas ilustrações. A mulher que representa duas classes de pessoas. O não crente, enquanto ela está casada com a lei, e o crente, quando ela se casou com Cristo, quando ela se casou com a graça. É uma pessoa só representando duas realidades. Não poderia Paulo estar representando duas realidades? O não crente e o crente? Verso 18. Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E foi
não tem nenhum bem em mim, eu não consigo realizar o bem. Eu tenho querer, eu quero realizar o bem, mas não consigo. Paulo estaria falando dele mesmo, ele, Paulo, o apóstolo Paulo, não consegue fazer o bem. Paulo não teria feito o bem durante a sua vida como apóstolo aos gentios. Ele não teria feito a vontade de Deus na sua vida após o encontro com Cristo. Ele teria vivido uma vida totalmente pecaminosa, contrariando a Deus, só fazendo mal, o que ele não queria. De tudo que a gente leu nas 13 cartas, são perguntas que eu deixo para que vocês pensem e respondam. E eu também. No livro de sabedoria, Antigo Testamento, hoje, da Bíblia Católica, nós cristãos não temos essa Bíblia, esse livro na nossa Bíblia, né? O protestante não tem. É na Septuaginta. Septuaginta tem. O livro de sabedoria, ele faz uso dessa linguagem irônica, que coloca o locutor na primeira pessoa, falando que ele mesmo pensa dessa forma, mas você vê no texto que é uma ironia, ele exagera, não tem lógica, sabe o que ele faz? Né? Isso, a sabedoria é um texto, até que a gente já estudou aqui, mais filosófico, então tem essa coisa de fazer a pergunta, às vezes até se colocar no lugar do que na verdade ele não é uma espécie, é como se fizesse como se fosse um ator. Perdão, quando o ator está atuando, ele não é aquilo, mas ele representa. Então, Paulo estaria representando duas personalidades, dizendo, nós sem Cristo somos assim, mas com Cristo a coisa é diferente. Agora, qual que ele é? Sem Cristo ou com Cristo? Irmã Marilena. Na verdade, Paulo já tinha um certo zelo pelo nome de Deus, né? Tudo que ele fazia, que era arrastar as pessoas, levar confusão, ele ia com carta de governador, sei lá de quem, para prender as pessoas, era pelo zelo a Deus, né? Então, depois que ele teve um encontro com Cristo, aí ele teve zelo dobrado. Isso, a irmã está dizendo que Paulo, antes do encontro com Cristo, antes do caminho lá para Damasco, ele já tinha um zelo pelas coisas de Deus. Então, isso aí é interessante, porque um homem natural, e aí nesse caso ele se diria um homem natural, dele próprio, sem o encontro com Cristo, se ele pode ter zelo pelas coisas de Deus, ele não pode ter consciência do pecado, do que é certo, do que é errado. Então é uma boa colocação, um bom argumento. Paulo quer fazer o bem, mas não consegue, comenta Everett Harrison, porque ele está sob o controle do pecado. Pelo texto, se você pega ao pé da letra, é um homem sob o controle do pecado, que o Senhor dele é o pecado, manda nele. E por tudo que a gente conhece do apóstolo Paulo depois de Damasco, não se encaixa com ele. Se não se encaixa com ele, ele está representando o homem sem Cristo. E ele fala das duas realidades. E aí nós precisamos perceber, porque se a gente ler a carta como um todo, Romanos 7 não é uma carta. Romanos 1 ao capítulo 16 é uma carta. Então nós teríamos que ler os 16 capítulos de Romanos para ver se os 15 capítulos de Romanos, 15 e meio de Romanos, concordam com metade, um pouco mais da metade do capítulo 7 de Romanos. E nós vamos perceber que não concorda. Que um homem de Deus, que tem o Espírito de Cristo, que é guiado por Cristo, não vive cometendo pecado e não consegue fazer o bem que quer, só consegue fazer o mal que ele não quer. Parece lógico, mas não é tão fácil você perceber isso, já que a vida inteira fomos ensinados, eu fui ensinado assim, em 86 os meus olhos se abriram para essa possibilidade de interpretação que eu nunca aprendi nos livros e mesmo no curso de teologia. Porque já era algo tão comum, tão aceito, que ninguém questionava. Aí um dia eu questionei a mim mesmo. Não está batendo aqui. Parece que não faz sentido. Em que outra parte, outra pergunta, em que outra parte das cartas paulinas encontramos respaldo para dizer que o pecado controla o homem de Deus, Paulo? Que Paulo é controlado pelo pecado, por aquele velho Senhor. Que outra parte das Escrituras encontramos algo assim sobre os servos de Jesus, que o pecado os controla dia e noite, que aqui esse sujeito é controlado pelo pecado dia e noite.
Ele não consegue fazer o bem que ele quer, ele só consegue fazer o mal que ele não quer. Então, pastor, o senhor apóstolo Paulo falou, né? Que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não tem como ele fazer o mal. É exatamente isso que eu estou tentando compreender aqui e levar você a refletir. A irmã disse lá, que se ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, que se entregou a si mesmo por mim, não teria cabimento dizer que Paulo, esse homem de Deus, vive praticando o mal que ele não quer. E o bem que ele quer ele não consegue fazer. O que Champlin afirma sobre o verso 18 nos levaria a pensar que ele está mais propenso a aceitar que Paulo fala do homem não regenerado, nesse capítulo, do que do regenerado. Mas pelo que a gente lê em Champlin, ele está mais tendente ao grupo majoritário de que realmente é Paulo mesmo, servo de Deus, que não consegue essa luta da carne com o espírito, e ele não consegue mesmo. Só que Champlin tem uma vantagem, e essa é uma vantagem boa, e eu estou tentando fazer isso aqui também, na minha apresentação, é mostrar os dois lados. Não é mostrar um lado só. E aí ele mostra pessoas que pensam diferente dele. E quando ele mostra pessoas que pensam diferente dele, reforçam, claro, a tese que eu estou defendendo. Que aqui Paulo está ilustrando em si duas realidades. O homem sem Cristo e o homem com Cristo. O homem debaixo da lei, o homem debaixo da graça. Está fazendo os dois papéis. É como se aquela história lá do policial bom e o policial mau, né? Que a gente vê nos filmes. Entra o policial e para fazer ali numa entrevista, como fala, fazer lá na sala e tira o interrogatório, obrigado, o interrogatório, aí chega aquele policial mau e tal, e valente, que o moço, a pessoa fica muito temerosa. Depois entra um outro bonzinho, oferece um café, não sei o quê. E às vezes isso acontece com o mesmo, né? Na comédia é o mesmo policial, mas ele não funciona com o mesmo policial. Quer dizer, o policial entra, depois ele volta, bonzinho, não convence, tem que ser um outro para fazer o papel. Mas no teatro é possível você fazer 2, 3 papéis. Há um poeta português muito conhecido, chamado Fernando Pessoa. Você já deve ter ouvido falar de Fernando Pessoa, já deve ter lido Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele escreveu poesia, diferentes estilos de poesia, como se fossem pessoas diferentes. É como se fossem várias pessoas em uma, que é chamado de heterônimo. Ele tem um nome diferente, endereço diferente, age de forma diferente, o escrito é totalmente diferente se você comparar um livro com o outro. Então ele encarnava diferentes papéis, é algo dificílimo. Tem atores que entram em parafuso quando vão fazer certos papéis muito densos. Ele tem dificuldade de sair daquilo, ele começa a acreditar que ele é aquilo. E aí é um perigo. Ou então nós, né, como telespectadores, ou como espectadores, que a gente acaba ficando com raiva de ser... Lembra das novelas? Que tinha ator, a atriz não podia nem sair na rua depois, assim, enquanto a novela estava acontecendo, as pessoas queriam bater, queriam matar, porque confundia o ator, né, a personagem, com o próprio ator, como se o ator fosse aquilo. Ele fez tão bem feito, convenceu tanto, que as pessoas acreditavam que ele era mal mesmo, que ele era horroroso, e não tinha nada a ver com ele. Ele estava representando um papel. O que eu estou dizendo é que Paulo aqui estaria representando o papel, fazendo 2 personagens, para que o leitor pudesse compreender. Sem Cristo é assim, com Cristo é assado. E Paulo representou tão bem que a gente achou que é ele. E Paulo representou tão bem isso, está dizendo o Tiago, nós achamos que era ele mesmo. Achamos que era ele mesmo. Apesar dele dizer nas cartas, e mesmo em Romanos, que não é ele, não nos convenceu. Nem ele dizendo que não é ele, não nos convenceu, porque ficou tão real, ele encarnou tão bem o papel, que confundiu todo mundo. Pouquíssimos cristãos no mundo, na história, entenderam que não era. E eu estou dentro desses pouquíssimos. De repente, eu esteja errado, juntamente com esses poucos. Muitos acham que a voz do povo é a voz de Deus. Mas será que a voz do povo é a voz da maioria? Será que a voz da maioria é realmente a voz de Deus? Quer dizer, tem a verdade?
Ou de repente a verdade pode estar numa minoria? Olha só o que Champlin, como que ele comenta o verso 18. As palavras em mim, na minha carne, dizem respeito à antiga natureza do pecado, a natureza humana ainda não redimida, aquela parte que antes representava tudo quanto é um homem, mas que após a regeneração tornou-se apenas uma parte do dualismo que há em um crente. Ele acaba juntando as duas coisas no final aqui da fala. Talvez a dificuldade de entender que Paulo está fazendo esse papel é que existe em um grau menor essa realidade na vida do crente. Nós enfrentamos isso. Às vezes você fala, eu não queria ter dito essa palavra, acabei dizendo uma coisa que eu não queria, aí magoei alguém e tal. Então, em grau menor, nós vivemos isso. Mas o que não tem o Espírito de Deus, ele vive isso no seu dia a dia, na sua vida. Há uma diferença muito grande daquele que é de Deus do que daquele que serve a Deus, daquele que não serve. O que serve a Deus, ele percebe, ele se arrepende, ele pede perdão, ele volta atrás, é automático. É automático.